Vamos aprender com Cristo, de Cristo? Vamos ler aqui no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o último, não é? Seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos aprender com Cristo? Vamos estar edificando a nossa vida no conhecimento de Cristo? Jesus aqui, ele chama os seus discípulos. Jesus aqui, ele vai passar uma orientação, um ensinamento muito importante para os seus discípulos. Jesus vai dizer: entre eles, os príncipes dos gentios, Jesus está falando, não é de governador, prefeito, senador, não. Jesus está falando no contexto religioso, onde tem os grupos que se submetem à autoridade de um líder como se fosse a autoridade de Deus, onde eles estão vivendo. E Jesus vai dizer, olha, entre eles governam, têm domínio e autoridade sobre eles. Mas entre vocês não deve ser assim. Entre vocês não tem maior e nem menor. Não tem autoridade. Aonde, olha? 14:1, na porta. Vai. Então Jesus vai dizer que entre nós, discípulos, porque aqui Jesus chama os seus discípulos e vai instruí-los para que ninguém queira ser maior do que o outro, para que ninguém queira ter mais autoridade do que o outro, para que ninguém venha querer o domínio e o poder sobre os demais. Está entendendo isso? Jesus vai mostrar que entre os religiosos, os príncipes deles governam sobre eles com autoridade e domínio. Jesus está mostrando aqui que o modelo da religião não é o modelo do cristão. O cristão não deve se adequar ao modelo da religião. Quando um cristão se adequa ao modelo da religião, ele adultera espiritualmente, se aparta de Cristo. Porque o modelo da religião não é o que Cristo ensina. Aprendam isso. E eu vou aqui trazer um esclarecimento muito importante. Eu acho interessante quando Jesus vai dizer, vamos ler aqui de novo, versículo 25 do capítulo 20 de Mateus. Então Jesus, chamando para si, os discípulos dele, chamou para junto de si, dizendo, começou a ensinar. Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Olha o que Jesus está mostrando. A massa da multidão, tudo escravizada na autoridade e no domínio dos homens. Jesus vai dizer, entre vocês não. Não tem maior nem autoridade e nem quem queira ser o soberano. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 26. Não será assim entre vós. A igreja de Cristo não tem isso. A igreja dos homens tem soberano. Tem autoridade que domina sobre o povo. A igreja de Cristo
não tem soberano, nem tem autoridade, nem tem príncipe que governe sobre nós. Porque um só é o príncipe, é o soberano, é a autoridade, e é o próprio Jesus Cristo. E Jesus vai dizer, se alguém quer ser grande, vá servir. Aí você vai ser grande diante de Deus, servindo, e não querendo estar sobre ninguém. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Tu acha que esses homens que estão aí dentro das igrejas vai querer servir tu? Eles querem que tu sirva a ele, como vocês estão servindo. Como? Ativo nos trabalhos da religião dele, do império dele, servindo, doando, escravizando, compromissados com trabalho, tarefa. Isso, vocês não estão servindo a Cristo. Vocês estão servindo a eles, que estão sobre vocês como autoridade de Deus, subjugando vocês à obediência e à autoridade deles, dominado por eles. Eu pergunto a você, qual é o exemplo de Cristo que esses líderes religiosos têm? Nenhum. Jesus nunca sentou na cadeira de conforto. Jesus nunca foi servido por ninguém. Jesus nunca estava dentro do templo buscando receber dízimo de ninguém. Jesus nunca estava querendo ser autoridade sobre ninguém. Ele sendo autoridade, ele nunca usou de arrogância, de prepotência, de soberba, de autoritarismo, como esses homens que dizem que é de Deus usam. Vai ver a arrogância, a prepotência, a altivez, a ditadura desses homens que estão aí nos púlpitos dos seus impérios religiosos, onde o povo está lá como servo deles, prepotente, arrogante, soberbos, cheio de autoridade. Olha, não toque não. Olha, obedeça a seu pastor. Porque é a autoridade de Deus para a sua vida. É o canal de bênção para você. Irmãos, olha o que as pessoas estão sendo ensinadas. Escuta o que as pessoas acreditam, porque está sendo instruída e ensinada por esses falsos pastores, falsos mestres. Olhe, esteja sobre a cobertura espiritual do seu pastor para você estar na bênção. Meu Deus do céu, que heresia, irmãos! E o povo está lá, vivendo nesse entendimento. Eu tenho que estar sobre a autoridade espiritual do meu pastor para eu estar na bênção. Ai de mim se eu sair da igreja e o pastor me amaldiçoar. Eu estava no ministério, eu saí. O pastor do ministério me amaldiçoou, dizendo que eu ia sofrer. Desejou o mal para mim, porque eu saí do ministério. Só que a minha mente, ela está blindada, ela está guardada, protegida com a palavra de Deus. As trevas não têm poder sobre a minha mente, sabe por quê? Porque a luz domina a palavra de Deus. Palavra de trevas não tem poder sobre a minha mente. Ah, você não é de Deus, vai pagar o preço, Deus vai te pegar, tu vai entrar no estreito. Por que não? Não. Essas palavras de trevas não têm poder sobre a minha mente. Porque a minha mente está protegida, blindada com a luz de Deus. O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada do Espírito, para eu poder me defender e combater contra essa maldição, dessas palavras malditas. Agora, aqueles que não estão revestidos da graça de Deus, aí vive preso, escravizado. Ai meu Deus, se eu sair daqui, Deus vai me botar no estreito. Porque o pastor disse a mim, ai de mim se eu sair do lugar que Deus me colocou, porque eu vou para o estreito. Porque Deus vai permitir o estreito na minha vida, porque eu estou saindo da proteção divina dele, que é junto, que é sobre a autoridade do pastor na igreja. Olha como o povo está, irmão. Aí chegou um indivíduo para mim e disse, Wellington, você tem que estar sobre a autoridade espiritual de um pastor. Você tem que ter a cobertura espiritual. Você tem que estar numa igreja.
Você não pode estar fora da igreja, senão você está desviado de Deus. Olha o entendimento desse indivíduo. Quem está desviado de Deus é ele, com esse entendimento corrupto, deturpado, pervertido, que leva o homem a se perder e a anular a graça de Deus na vida dele. A cobertura espiritual da minha vida não é através de uma obediência a um pastor. A cobertura espiritual da minha vida é eu estar na autoridade de Cristo. Estando em Cristo, eu estou na cobertura espiritual. Eu estou em Deus. Não é dentro de um ambiente subjugado na autoridade de um líder. Então, olha como a mente das pessoas está. Olha como as pessoas estão sendo formadas no entendimento de uma vida com Deus. Voltada para Cristo? Não. O entendimento delas não é Cristo. O centro onde elas colocam suas vidas centralizadas para Deus não é Cristo. A confiança delas de vida com Deus, proteção de Deus, garantia de vida com Deus, não é Cristo. Olha como as pessoas estão sendo formadas no entendimento. É isso que faz você estar afastado de Deus. É o teu entendimento corrompido. Por quê? Porque tu está sendo instruído com doutrina de demônios. Engano, mentira. Porque quando você acredita que precisa do ambiente para estar lá, para ter a vida com Deus, você está perdido do conhecimento da verdade, do entendimento que o Evangelho mostra. Que isso não é o ambiente, é em Cristo, onde eu tenho que estar para ter vida com Deus. Quando você entende que precisa estar obedecendo o teu pastor para estar sobre a cobertura espiritual, você está perdido da verdade. Porque isso é mentira do diabo. Você tem que estar em Cristo, a cobertura espiritual, a autoridade espiritual, o canal da bênção. Aonde você vai estar seguro diante de Deus é Cristo. É Cristo. Não é um líder religioso. Não é um centro religioso. Não é devoto no legalismo religioso escravo, vivendo o ativismo religioso. É em Cristo, na palavra dele, vivendo ela na sua vida e no seu viver, aqui, com entendimento. Não é vivendo dentro de um ambiente, sacrifício, penitência, flagelo e práticas religiosas, atividade religiosa. Olha como o entendimento do povo está obscurecido, corrompido. E o povo cego, perdido de Deus. Então, Jesus vai ensinar isso. Eu acho interessante que Jesus, em outro ponto, Jesus vai dizer: a ninguém chamei de mestre e nem de pai, porque um só é o vosso mestre e o vosso pai. E não é nenhum líder religioso. O vosso pai é Deus que está no céu. O vosso mestre é o Senhor Jesus, o vosso Senhor, a quem vocês têm que jurar fidelidade, ser leal, e estar sob a direção dele, guardando a palavra dele, e não adulterar com ensinamentos de homem, sobre a autoridade de homem, sobre o governo de homem, jurando amor e fidelidade, idolatrando e venerando homens. Isso é idolatria. Isso é prostituição espiritual. Quando você coloca a sua vida devota e consagrada em um ambiente religioso, subjugado na autoridade e no domínio do homem, você está adulterando. A sua vida deixa de ser consagrada a Deus. Você deixa de ser fiel a Deus. Você deixa de estar na autoridade de Deus. Porque você só pode estar na autoridade de Deus. Só pode ser fiel a Deus. Só pode ser leal a Deus se estiver em Cristo, na palavra dele. Não dentro de igreja, escravizado na autoridade de homens. E o povo está onde hoje? Como se fosse em Deus. Qual é o entendimento do povo hoje de estar em Deus, de viver para Deus, de consagrar a vida a Deus, de ser fiel a Deus, de adorar a Deus? Qual é o entendimento do povo hoje? Aonde é que eles centralizam tudo isso?
é em Cristo, nos ambientes, nos centros religiosos chamados de igreja, aonde o homem está lá governando de autoridade e domínio sobre eles, estão perdidos de Deus, desviados, separados de Deus, porque estão vivendo uma vida com Deus com entendimento corrompido, sem entendimento da verdade, adorando a Deus em vão. Vocês precisam dar ouvido à verdade. São poucos os homens que estão pregando a verdade, porque muitos são os que estão na mentira, a serviço do reino das trevas, na conveniência do sistema, buscando agradar os homens e não a Deus. Vamos aprender com Cristo? Cristo nos ensinou a estar nele e a palavra dele em nós. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha a perversão. Olha a distorção, o desvio que o povo tem tomado de Cristo. Através desses ensinamentos, dessas instruções, dessas doutrinas que estão recebendo dentro de seus centros religiosos e igreja, por meio dos seus líderes que veneram, adoram, idolatram e seguem, como mestre, como guia espiritual, pastor da sua alma. Eles colocam os homens, os líderes das igrejas. Olha o desvio que o povo está tomando diante desses princípios que estão vivendo e guardando. Vamos lá. O povo é ensinado de que tem que ter reverência na casa de Deus. Tem que ir para a casa de Deus. Tem que adorar a Deus na casa de Deus. Isso é um grande desvio da fé. Isso leva você a viver heresia, quando você pratica isso nesse entendimento que você tem. Você está dentro de heresia. Eu convido você a pensar, examinar e buscar o conhecimento de Cristo. Aonde Cristo ordenou, orientou, instruiu, conduziu e dirigiu alguém a adorar a Deus, a buscar a Deus, a viver para Ele, a servir a Ele, por meio ou dentro de algum lugar, instituição religiosa chamada igreja. Outra pergunta. Aonde Jesus ensinou, orientou, instruiu alguém a ter reverência na casa de Deus? Qual foi a casa de Deus que Jesus nos ensinou que Deus habita e mora? Não venha pegar textos vencidos do Velho Testamento. Vencidos, porque não tem mais validade. Tem coisas que foram ordenadas, pedidas, como cerimonial, ritual, ordenanças de adoração, lugares, foram pedidos para os judeus na velha aliança. A velha aliança está vencida. Por que está vencida? Porque foi estabelecida a nova. E a nova aliança, ela é pelos princípios do Evangelho que Cristo trouxe. Ela não é pela regra da lei de Moisés, que foi dada a Moisés para dar ao povo de Israel. Os cerimoniais, as regras da lei de Moisés, que levava o povo a uma vida de adoração a Deus, a uma vida de encontrar Deus, está vencido. Porque a palavra diz isso. O velho envelheceu, o novo estabeleceu. Foi estabelecido o novo. E aí eu quero dizer para você o seguinte. Aonde você vai observar para receber e viver como se fosse Deus orientando você a se dirigir a algum lugar físico, geográfico, como casa de Deus, para adorar Ele. Quando você vive isso, você está vivendo no anátema,
fora do conhecimento e do entendimento da verdade. Logo você está colocando tua vida no serviço a Deus vã. Numa vida com Deus vã. Uma adoração, um sacrifício de tolo. Uma fé reprovada. Por quê? Porque você não está vivendo uma vida de fé em Deus pelo entendimento do Evangelho. Aonde você vai conhecer o caminho para chegar a Deus e a vida ligada com Ele. O Evangelho mostra. E o Evangelho é a revelação de Deus trazida por Jesus para nós. Tudo que Jesus ensinou, que é chamado de doutrina de Cristo, é nisso que devemos estar, com a nossa vida instruída, guiada, dirigida pela doutrina de Cristo. O que Ele pregou no Evangelho, o que Ele ensinou e orientou para a comunhão e a vida com Deus. Aprendam isso. Aí a pergunta é, qual foi a casa de Deus que Jesus orientou os cristãos a ir? Aonde Jesus orienta os cristãos a adorar a Deus? Em qual lugar? Ao contrário, irmão. O povo está tão cego que não está nem aí para a palavra de Deus, mas eles usam a Bíblia. De manhã, de tarde e de noite dentro das igrejas, com a Bíblia debaixo do braço. Para lá, para cá e acolá. Anda com a Bíblia, para lá, para cá e acolá. Esse é o objeto que eles usam só para compor a formalidade religiosa deles. Mas não tem compromisso nenhum. Não dá importância nenhuma ao que está aqui. Porque o que eles preservam, o que eles priorizam, aonde eles consagram e devotam suas vidas, não é pela palavra, é pelas regras dos homens nas igrejas. Usam a Bíblia só para usar. Só para criar a atração de pregações. Pegando os textos isolados e criando um teatro, criando um movimento, misticismo, deturpando a palavra e entrando cada vez mais em condenação. Esse povo. Se vocês fossem discípulos de Cristo, vocês que estão vivendo presos no domínio e na autoridade dos líderes religiosos dentro das igrejas deles, se vocês fossem discípulos de Cristo, vocês aprendiam com Cristo, vocês davam ouvido àquilo que Cristo ensinou à mulher samaritana, que também é um ensino para nós. Tá bom? A mulher samaritana estava numa dúvida, porque dentro da religião ela estava ensinada numa coisa, a outra religião ensinava outra, porque a religião confunde e traz confusão na mente da vida humana. A religião não é um processo de Deus. A religião não é um princípio estabelecido por Deus. A religião é uma criação do diabo, que separa e divide e leva a pessoa para longe de Deus. E o pior, com a mentira do diabo, fazendo a pessoa pensar que está indo a Deus, que está em Deus. Se vocês fossem discípulos de Cristo, vocês aprendiam com Jesus naquele ensinamento que ele deu à mulher samaritana. A mulher samaritana queria conhecer a verdade porque ela estava na dúvida dentro dos conceitos religiosos judeu e samaritano. Porque os judeus diziam, tem que adorar a Deus no templo dos judeus. Os samaritanos diziam, não, o lugar de adorar a Deus é no monte. A mulher disse, espera aí. Eu tenho que saber onde está a verdade, porque está tendo uma contradição aqui. E ela foi buscar na fonte certa. Ela foi aprender de Cristo. Ela buscou o conhecimento de Cristo. Ela chega para Jesus e pergunta, aonde é o lugar que devemos adorar a Deus? Pois vocês, que são judeus, dizem que é no templo. Só que Jesus não dizia isso. Jesus era judeu, mas Jesus não veio pregar os princípios da religião judaica. Ele veio pregar a verdade para libertar o homem desses conceitos malditos de religião. E aí a mulher diz, e nós, samaritanos, dizemos que é no monte. E tu? Me responde, me tira essa dúvida, me orienta, onde é o lugar que devemos adorar a Deus? Qual é a resposta de Jesus para esta mulher? Diante do questionamento dela, Jesus vai dizer, mulher,
Eu te digo que é chegada a hora, e a hora já vem, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus não estabeleceu um lugar. Jesus não centralizou a mulher em um ambiente. Jesus não exclusivizou um ambiente. Jesus vai dizer a ela que os verdadeiros adoradores, porque Jesus disse os verdadeiros adoradores. Tem adoradores que são mentiras? Vamos aprender isso aqui, vamos examinar um pouco mais essa palavra de Jesus. Por que Jesus disse os verdadeiros adoradores? Tem os falsos adoradores? Tem. Tem os falsos adoradores que adoram a Deus em vão. Por quê? Quem são os falsos adoradores que adoram a Deus em vão? São os que vivem dentro de uma adoração a Deus nas religiões, pelos preceitos dos homens. Quem são os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade? São os que estão na verdade. Só posso adorar a Deus se tiver selado com o Espírito Santo e se eu tiver na verdade. É aí que Jesus vai dizer: adoram a Deus em espírito, porque o Espírito Santo está em mim, que me leva a ser templo, altar para adorar a Deus, e em verdade, porque a verdade de Deus está no meu entendimento me guiando. Estou adorando a Deus, vivendo a verdade dele, me submetendo à verdade dele. Aí eu sou um adorador, estou em Deus. Por isso que Jesus vai dizer: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque os falsos adoradores, adoram a Deus por meio de ambiente, por meio de ritual, por meio de cerimonial, por meio da formalidade religiosa. Eles não adoram em espírito e em verdade no seu interior, porque o Espírito de Deus não está nele. A verdade de Deus não está neles. Logo estão reprovados por Deus, adorando a Deus em vão, porque estão sendo formados em preceitos de homens. São discípulos de homens, devotos e praticantes de regras e valores de homens dentro de igreja, não de Deus. Deus não se adora dentro de religião por meio de prática e de devoção religiosa. Deus se adora na nossa vida, no nosso viver, estando nós selados com o Espírito Santo, guiado pela palavra, vivendo a palavra, somos verdadeiros adoradores. Mas o povo não quer saber da palavra do Senhor. O povo não quer saber do ensinamento de Cristo. O povo quer viver preso. Não, tem que ir para o templo adorar a Deus. Dos ensinos malditos dos homens. Os falsos profetas que estão aí conduzindo o povo em heresia de perdição, doutrina de demônios. Não, o lugar de adorar a Deus é no templo. Venha para o templo. Venha para a casa de Deus. Venha adorar a Deus. Ensino maldito, irmão. E o povo dentro desses ensinamentos. O povo dentro desse entendimento. Tudo perdido de Deus. Vivendo práticas abomináveis. Reprovados por Deus. Sacrifício de tolo. Adorando a Deus em vão. Entendendo que estão vivendo para Deus, estão separados de Deus. Pelo entendimento corrompido. Vamos aprender de Cristo, irmãos. Vamos aprender de Cristo. Jesus ele não veio fundar uma religião. Jesus não veio criar uma religião cristã. Jesus ele veio salvar o homem da mentira e do engano da religião e convidar o homem a seguir a ele, sendo discípulo de Cristo, cristão, seguindo a Cristo. Não membro de uma religião cristã, seguindo os preceitos da religião. Formado e modulado pela religião. Jesus veio convidar o homem para torná-lo uma nova criatura, voltando à vida com Deus e viver andando na direção de Deus, seguindo a Ele, estando nele, não por meio nem dentro de nenhuma religião cristã. Olha o que acontece. Olha a perversão que o diabo causou no Evangelho. Olha o caminho do inferno que desviou muitos do caminho do céu. Vou te mostrar agora. Jesus, ele sempre estava orientando seus discípulos a vigiar,
a ser prudente, a ter cautela, estar atento com os falsos profetas, a guardar e praticar a palavra dele, ser prudente, ter cuidado com o diabo que quer tirar de nós o entendimento da palavra, para nos tirar da palavra para que a gente não venha ser salvo. Jesus estava sempre ensinando isso. A partir do século 3, vamos trazer um pouco da história secular para a gente ver a ação do diabo ao longo dos séculos, trabalhando e desviando o povo da direção de Deus. Os que não são prudentes, os que não perseveram, os que não vigiam, estão sendo desviados da presença de Deus. Estão perdendo a direção. Muitos. Jesus morre e levanta homens que capacita, vocaciona, dando poder, autoridade e sabedoria. Não para ser maior do que os outros, mas para exercer função, responsabilidade no corpo de Cristo Igreja. Não dentro de igreja instituição, no púlpito sendo maior do que os outros. Não. Entre nós, não há maior e nem menor. Todos são membros. Entre nós, a autoridade de Deus é a cabeça, que é Cristo. Mas vamos lá. Os apóstolos agora começam a trabalhar a edificação do ensino para a igreja. Os irmãos, corrigindo, instruindo, repreendendo, combatendo contra os falsos profetas, protegendo os irmãos do entendimento maldito, que contrariava o evangelho. Esse era o trabalho dos apóstolos. Pregar a palavra e cuidar dos que estavam crendo na fé. Instruir, orientar, ensinar, para que se mantessem em Cristo, fiel a Cristo. Os apóstolos não trabalhavam ninguém para ser membro de igreja. Os apóstolos não trabalhavam ninguém para estar dentro de igreja. Os apóstolos não conduziam ninguém a ser escravo em legalismo de igreja. Os apóstolos não se colocavam como autoridade na vida de ninguém para os discípulos seguir eles. Não. O trabalho dos apóstolos era formar no povo o conhecimento de Cristo, para o povo estar submisso, leal, fiel a Cristo, a autoridade para nossas vidas. Os apóstolos nunca se colocaram como eu sou autoridade. Submetam-se a mim. Eu sou o canal da bênção. Eu sou a autoridade espiritual para vocês. Nunca. Nunca pregaram isso. Os apóstolos não construíram esse modelo de igreja. Esse princípio de igreja. Que hoje o povo vive aí escravizado dentro delas na autoridade dos seus líderes. Os apóstolos não criaram esse princípio. Não estabeleceram igreja. Não fizeram púlpito para ele estar lá em cima e o povo embaixo. Servindo como se eles fossem o canal de Deus, o mediador de Deus, onde o povo está ali de frente a eles, reverenciando eles como meio de vida com Deus, de adoração a Deus. Isso é pagão. Isso é misticismo. Isso não provém da verdade. Então vamos lá. Então o trabalho dos apóstolos era esse. Advertir os irmãos quando estavam saindo do princípio do Evangelho, quando estavam perdendo o conhecimento do Evangelho. Os apóstolos estavam lá corrigindo, ensinando, instruindo, orientando, protegendo, defendendo a fé, combatendo os falsos ensinos que vinha sendo disseminado no meio dos irmãos. Era esse o trabalho dos apóstolos. Congregavam-se para a instrução, para a edificação do ensino, do conhecimento de Cristo. Os apóstolos não congregavam. Os apóstolos não faziam culto de louvor, não faziam culto de vitória, não faziam campanha, pacto, voto. Os apóstolos não viviam os ajuntamentos como hoje vive o povo, nesses ambientes que se juntam chamado de culto. Que culto é esse? Que reunião são essas? Que congregações são essas? Os apóstolos, os cristãos, não congregavam dentro desse modelo, dentro desse princípio que hoje o povo congrega, dentro dessa direção. Isso é anátema, isso é paganismo. Eu vou mostrar de onde veio isso. E como surgiu isso? Vou mostrar. Então o trabalho dos apóstolos era esse. Está mantendo os irmãos fiel a Cristo,
na autoridade de Cristo, seguindo a Cristo, guardando a palavra de Cristo, sendo ensinado no conhecimento de Cristo, devotando sua vida e consagrando seu viver na obediência à palavra de Cristo, examinando a doutrina, não se mantendo, não se deixando levar por conceitos que não condizem com o Evangelho. Era isso que os apóstolos reuniam nas congregações para passar para os irmãos. Ensino, instrução, corrigindo, repreendendo, instruindo e mostrando aos irmãos a verdade de Cristo. Bem, a partir do século III, toma o poder no Império Romano um homem chamado Constantino, imperador romano. Por quê? A Igreja de Cristo vinha passando muita perseguição pelos imperadores. Nero, Diocleciano, Domiciano, vários imperadores perseguiam os cristãos, matavam os cristãos. Inclusive, o templo, a cidade foi queimada, o templo destruído pelo imperador. Se eu não me engano, foi Nero, ou foi outro, ou Tito, não sei agora. General Tito, imperador. A partir de Constantino assumindo o poder do império, sendo ele agora imperador, o que é que Constantino faz? Dentro de uma visão política, vendo o povo cristão, que era um povo que tinha uma influência grande, crescia, Constantino, dentro de uma visão política, ele se declara cristão, mas ele não se converteu a Cristo. Ele apenas se declarou cristão. Como Constantino era o imperador, o homem do poder, Constantino agora estabelece o cristianismo. É daí que surge, viu? A religião cristã. Não foi Cristo que trouxe. Foi Constantino que criou essa religião maldita do inferno. Maldita do inferno. O cristianismo que o povo vive na religião é maldito. Então, foi criada por Constantino. A partir do século III, no Edito de Milão, Constantino decreta a religião oficial de Roma, o cristianismo. Agora, olha a estratégia que Constantino toma, inspirada por Satanás. Constantino agora centraliza Deus, centraliza Cristo, centraliza a vida com Cristo dentro do sistema religioso igreja. Agora Constantino estabelece a religião pagã de Roma como a religião cristã, se declarando cristão. Só que Constantino não se converteu a Cristo, porque ser cristão não é estar numa religião cristã, é estar convertido e guiado a Cristo, seguindo a Cristo, guardando a palavra de Cristo. Não é estar dentro de uma religião cristã. Esse conceito de religião cristã, o cristianismo, foi criada por Constantino, que declara a religião oficial de Roma cristã, o cristianismo. A partir daí, Constantino, imperador, poderoso no momento, ele se declara papa. E ele agora começa a estabelecer toda a regra religiosa de fé em Deus, estabelecida por ele dentro do sistema católico romano. Rotulou as práticas pagãs de Roma com o rótulo de cristianismo, de cristão. Mudou só o rótulo e colocou as práticas pagãs, um bocado de paganismo, em nome de cristianismo. O que acontece agora? Escuta aí onde está o desvio da fé. A primeira grande apostasia, escuta aí onde está. Acontece que os cristãos verdadeiros em Cristo, eles viviam em Cristo, eles devotavam sua vida a Cristo, eles estavam vivendo por fé em Cristo, eles eram leais a Cristo, eles estavam submetidos a Cristo. Só que a partir daí, muitos cristãos se deixaram levar por Constantino. Por quê? Ele cessou a perseguição aos cristãos. E agora formou a estratégia
estratégia dele, permitindo os cristãos adorar a Cristo, servir a Cristo, ser de Cristo, agora dentro da religião, por meio da religião que declarou-se cristã. O cristianismo vivido na religião pagã de Roma, agora com o rótulo de religião cristã. E agora, sabe o que acontece aí? A grande apostasia da fé. Os verdadeiros cristãos deixaram a fidelidade e a vida com Cristo e se desviaram para viver uma vida com Cristo dentro de igreja, subjugado no sistema, sob a autoridade de um líder religioso, que era Constantino, que se declarou Papa. E agora o povo passou a devotar sua vida, a viver a vida de fé em Deus, a viver servindo a Cristo, não mais pela fé e pela direção de Cristo, mas por dentro da igreja, nas práticas, na formalidade, centralizando o seu viver dentro do ambiente do sistema igreja. Aí o povo deixou a liberdade de Cristo e tornou-se escravo, produto do sistema religioso. É onde foi criada essa mentira de casa de Deus. Porque agora foi pregado que a igreja era a casa de Deus, que o Papa era o pontífice, era a autoridade de Deus para o povo. Tudo isso surgiu do sistema católico romano, que hoje é vivido, copiado com outro rótulo, dentro do sistema religioso evangélico, que é uma ramificação do sistema católico romano. Vocês estão entendendo isso? Todo o paganismo vivido dentro do sistema religioso evangélico tem ramificação do sistema religioso católico. A diferença é que o paganismo dentro do sistema religioso evangélico tem o rótulo de evangélico. Só muda o rótulo, mas o princípio é o mesmo, maldito. Porque agora, dentro da religião romana, Constantino determinou: a igreja de Cristo é a de Roma, é a casa de Deus. O Papa, ele é o pontífice, e é ele que dá a regra de Deus para o povo. E o povo tem que viver dirigido a Deus por ele. E agora o lugar de adoração não é mais a vida do pessoal, não é mais o viver do cristão, não é mais o interior do cristão. A vida de adoração agora tem que ser no exterior, no ambiente, dentro do lugar, igrejas. Olha o desvio, irmão. Irmão, está entendendo o que está aqui sendo levado para você compreender, para que a luz de Deus ilumine o teu entendimento. A partir daí, não todos, a maioria dos cristãos apostataram da fé, deixaram a vida de consagração e devoção e fidelidade com Cristo e desviaram-se para viver uma vida com Cristo dentro de igreja, perdido de Deus. Para viver com Cristo e para Cristo, tem que estar nele, não dentro de igreja. Então, a partir daí, muitos apostataram da fé, mas teve um grupo fiel, que perseveraram, se manteram fiel, não negando Cristo nem o nome dele. E não se corromperam, não se contaminaram com a influência romana. Postaria. E aí, eita, ela subiu, foi. Escada, tem, mas tem a daqui, tem, não pegou não. Vai querer? Vou botar no serviço. Então vocês estão entendendo, meus irmãos? É importante isso que eu estou levando. A partir daí criou essa ideia que hoje contaminou o mundo. Isso veio ao longo dos séculos. Igreja, casa de Deus. Aí, dentro da igreja católica, houve uma revolução e criou-se o protestantismo. Aí criou-se as igrejas evangélicas. E hoje pregam a mesma heresia, o mesmo paganismo. Casa de Deus, culto a Deus ali, através de ritual, de objeto, de sacrifício, de culto, de cerimonial, batismo, dízimo. Tudo foi criado pelo sistema católico romano, deturpando o evangelho, tirando o povo da fidelidade da vida com Cristo. Onde o povo agora se perdeu de Deus, pensando que estão vivendo uma vida com Cristo, uma vida para Deus, dentro das igrejas. Estão apostatados da fé, desviados de Deus, porque não estão em Cristo. O caminho para a vida com Deus não é a igreja, é Cristo. Mas eu sou de Cristo dentro da igreja, não pode. Você não pode servir a dois senhores. Dentro das igrejas,
serve ao sistema no governo do homem. Em Cristo, você serve a Deus no governo de Cristo. Aprendam isso. E tem muito mais ainda. Depois, a gente volta aqui trazendo mais ensinamentos.